Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Adriano do portal Compartilhe TI e na videoaula de hoje vamos ver como instalar corretamente o Windows Server 2012 R2. Os tópicos dessa aula são o que é o Windows Server, edições do Windows Server 2012, ou seja, os tipos de licenças, onde baixar, os requisitos para instalação e a instalação do Windows Server 2012. Então, o que é Windows Server? É um sistema operacional destinado para servidores. E o que ele faz, né? Qual que é a diferença dele para o Windows comum, para o Windows 7, para o Windows 8? O que é um servidor? Para quem ainda nunca teve contato com um servidor, não sabe o que é. Um servidor ele pode, com o Windows Server, gerenciar usuários e computadores, gerenciar arquivos de compartilhamento, gerenciar e implantar atualizações Microsoft, ou seja, atualizações do Windows, atualizações do Office, atualizações de todos os programas, de todos os softwares desenvolvidos pela Microsoft. Hospedar sites e aplicativos, ampliar a segurança da rede. Então esses tópicos são um resumo de tudo que o Windows Server pode fazer. Ele tem inúmeras outras funções que a gente vai abordar nas próximas videoaulas ou em cursos específicos do Windows Server. Então as edições do Windows Server são Foundation, que é para uso geral e está disponível apenas em versões OEM. Versões OEM são aquelas que vêm junto com a máquina. Por exemplo, se eu comprei um servidor da Dell, ele já vem com essa licença. Você pode escolher outras edições também, mas por padrão, a maioria já vem com o Windows Server 2012 Foundation. Ele é limitado com apenas 15 contas de usuário. Ou seja, se você for gerenciar usuários em sua rede, o máximo que você vai conseguir são 15 usuários. Depois do Foundation, a gente tem um Essentials, que é destinado a pequenos negócios. Essa edição é limitada a 25 contas. Então são 10 contas a mais do que a Foundation. Depois da Essentials, a gente tem a Standard. A Standard já é a versão completa do Windows Server 2012. Ela tem todos os recursos disponíveis e todas as funções. Então ela possui funcionalidade completa, assim como a edição Data Center, porém, é destinado a ambientes não virtualizados. Por que essa observação? Porque a versão Standard ela é limitada a apenas 2 máquinas virtuais. Então, você tem essa licença para rodar mais 2 máquinas virtuais com o Windows Server 2012. Passou disso, o seu produto não vai estar mais licenciado. Já a versão Data Center também é completa, assim como a Standard, porém ela não tem limites de máquinas virtuais. Você pode criar quantas máquinas virtuais quiser, que o seu produto vai estar licenciado com o Windows Server 2012. Então, por isso que essa edição é destinada a ambientes de nuvem privada ou híbrida. Esta é a versão mais completa da edição 2012. Completa no sentido que você pode ter inúmeras máquinas virtuais licenciadas. Não quer dizer que você vai ter mais recursos e mais funções do que a Standard. As duas são as edições completas do Windows Server 2012. Então, onde baixar o Windows Server 2012? Eu coloquei aqui o link da Microsoft, onde a gente consegue baixar diretamente de lá o Windows Server 2012, a versão de avaliação que funciona por 180 dias. Então, para estudo, para você começar a ter o primeiro contato com o Windows Server 2012, é lá que você vai baixar uma versão gratuita para avaliação. Depois eu vou postar esse link nos comentários do vídeo, então não precisa se preocupar em copiar na tela. Eu vou abrir o site para a gente ver como que é. Esse é o site da Microsoft, onde estão disponibilizados todas as versões de avaliação do Windows, inclusive a mais recente, que é o Windows Server 2016. Ele ainda não foi lançado no momento em que esse vídeo foi gravado. Ele está na versão Technical Preview, que é a versão de avaliação, a versão de correção de erros para lançamento oficial. Então aqui, ó, Windows Server 2012 R2. Você consegue fazer o download e ele vai funcionar por 180 dias. Então é através desse link que você vai fazer o download para poder fazer os seus estudos. Então vamos continuar. Os requisitos para instalação.
Então o processador tem que ser no mínimo 1,4 GHz e, muito importante, 64 bits. A versão do Windows Server 2012 foi lançada apenas para 64 bits e daqui para frente as próximas versões todas vão ser 64 bits. Não vamos ter mais versões 32 bits. Então é muito importante ficar atento a essa observação. Memória, o mínimo 512 e espaço em disco, o mínimo para instalação é 32 GB. Lembrando que essas configurações são apenas para o seu ambiente de teste em casa, porque hoje em dia qualquer servidor possui mais do que esses requisitos mínimos. Então vamos avançar agora para a parte prática, que é instalando o Windows Server 2012 R2. Então eu vou abrir o meu gerenciador do Hyper-V e vamos criar uma nova máquina virtual, onde vamos instalar o Windows Server 2012 R2. Então, nova, máquina virtual, Windows Server 2012 R2. Avançar. A geração da máquina eu vou pôr geração 2, que já é a geração mais nova, própria para Windows Server 2012 e superior. Memória, o mínimo é 512, eu já vou colocar 1 GB de memória. E atribuir memória dinâmica. Avançar, vou conectar a rede, minha rede padrão. Vou alterar o local onde vai ser armazenado o nosso HD. Selecionei a pasta, avançar. Em instalação, eu vou escolher a mídia, o ISO, que é a mídia do Windows Server 2012. O Windows Server 2012 R2. Que eu já baixei do site da Microsoft. Avançar e concluir. Então a nossa máquina virtual já está pronta. Eu só vou editar as configurações para aumentar o número de processadores, para que ela possa instalar um pouco mais rápido o sistema. Então aplicar, ok, e vou executar já a nossa máquina virtual. Então a nossa máquina já está iniciando e já abriu a parte de instalação do Windows Server 2012. Eu vou escolher o meu layout de teclado e avançar. Clicar em instalar agora. E aqui já começamos a parte de instalação do Windows Server 2012. Aqui, nessa tela, ele me mostra as opções que eu tenho dentro dessa mídia que eu posso instalar nesse servidor. Essa mídia só tem as versões Standard e Data Center. Vamos entender então o que são cada uma dessas versões. O primeiro, instalação Server Core. É a instalação em modo texto do Windows. O Windows também agora tem modo texto, como se fosse Linux. Então, a instalação Server Core, ele abre somente uma janela em prompt, sem interface gráfica, e todos os comandos e instalações são feitos a partir dela. Já o servidor com interface gráfica, ele é o modo padrão que vocês já conhecem do Windows, que é a parte de interface gráfica, onde você configura tudo pela interface gráfica. Então, a gente tem essas duas opções para instalar o Windows Server 2012, tanto na versão Standard quanto na versão Data Center. Na aula de hoje, eu vou instalar a versão com interface gráfica. Então, eu vou clicar em Windows Server 2012 R2 Standard, servidor com GUI, e avançar. Eu aceito os termos de licença, avançar. Então, aqui nessas opções, eu posso escolher
atualizar o Windows e manter os arquivos, configurações e aplicativos, ou a personalizada, que é a instalação do zero, como se fosse uma instalação nova. A opção de atualização, se eu tiver uma versão anterior do Windows, por exemplo, o Windows 2008, ele consegue atualizar e manter as configurações, manter os aplicativos. Então, como eu não tenho nenhuma instalação aqui, eu vou escolher a opção personalizada para a gente começar a nossa instalação do zero. Ele me mostra o HD, que é o HD que eu criei. Então, eu vou criar uma nova partição nesse HD. Eu vou escolher o tamanho total, vou mandar aplicar. E ele me dá um aviso aqui, que para o Windows funcionar corretamente, ele vai criar partições adicionais. Eu vou dar um OK. Repare aqui que ele cria 4 partições, que são partições do sistema, 3 do sistema, né? E a outra partição primária, que é onde ele vai fazer a instalação. Que é essa última, onde ele vai fazer a instalação do Windows Server 2012. Então eu vou clicar em avançar. E aqui ele já começa a instalação do Windows Server 2012. Então agora ele já passou para a segunda fase, que é a instalação dos recursos do Windows. Vamos aguardar mais um pouco para terminar essa instalação. Agora ele vai reiniciar automaticamente. Bom, pessoal, então aqui já chegamos na etapa final de nossa instalação, onde ele pede para você definir uma senha para o administrador da máquina. Nas versões do Windows Server, é obrigatório definir uma senha para o administrador. E o Windows Server exige que essa senha atenda aos padrões de complexidade de senha. No caso do Windows, esses padrões são, no mínimo, 7 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e números. Então, se eu tentar digitar ABC novamente e tentar concluir, ele vai me avisar que a senha digitada não atende aos requisitos de complexidade de senhas definidos pelo administrador de rede ou do grupo. Contate o administrador para conhecer os requisitos e digite uma nova senha. Então é aquilo que eu falei, ele exige que tenha complexidade de senha. Então, por exemplo, eu vou definir a senha como ABC,123. Então, eu vou visualizar aqui, ABC,123. Essa senha é fácil, porém, ela já me atende aos requisitos mínimos, porque ela tem letras, números e símbolos, que é a vírgula. Então, eu vou repetir essa senha, ABC,123, e concluir. Pronto, ele passou, e agora tu vai finalizar a instalação do Windows Server. Então agora o Windows está instalado, chegamos ao final da instalação, vamos apertar Ctrl Alt Del para ele abrir a tela de login, digitar a senha do administrador, ABC,123, Enter. E aqui já temos o nosso servidor instalado. Essa é a tela do gerenciador do servidor. E aqui eu tenho todas as informações do meu servidor, nesse painel. Se eu clicar em servidor local, ele vai me mostrar as informações desse servidor. O nome do computador, o grupo de trabalho, se o firewall está ativo ou não, se o gerenciamento remoto está habilitado, a área de trabalho remoto está habilitada ou não. Ele mostra o meu endereço de IP,
que aqui no caso está atribuído por DHCP. Informa as últimas atualizações instaladas, se o Microsoft Update está configurado ou não, e uma série de outras informações, inclusive as informações de hardware desta máquina. O meu processador, a memória e o espaço em disco. Certo, pessoal? Então aqui já temos o nosso Windows Server instalado. Então, por exemplo, se você quiser adicionar recursos, que são os recursos do Windows Server, a gente vem na primeira tela, no painel, adicionar funções e recursos. Ou então, em gerenciar, adicionar funções e recursos. Então, pessoal, ele abre essa tela de assistente de adição de funções e recursos. Eu vou clicar em próximo. Ele vai perguntar o tipo de instalação, eu clico em próximo novamente. Selecionar o servidor, se vai ser um servidor local ou um servidor remoto. Clico em próximo. E aqui são as funções do servidor que eu posso instalar. Funções de controle de usuário, de área de trabalho remoto, de compartilhamento, o serviço do Hyper-V também, que é a virtualização. Então eu tenho uma série de funções que eu posso instalar com o meu servidor. Inclusive, pessoal, o servidor web, que é um dos serviços que eu falei no começo da aula, que é o serviço de hospedagem de sites. Então, se eu clicar em próximo também, eu vou ver os recursos que eu posso instalar, como, por exemplo, backup do Windows Server, assistência remota, armazenamento avançado e uma série de outros recursos também que eu posso instalar. Então, isso tudo já vem com o Windows Server Standard e Data Center. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. O nosso Windows Server 2012 está instalado, pronto para usar. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao final dessa videoaula. Eu agradeço a todos. Espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Inscreva-se em nosso site, compartilheti.com. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/compartilheti. Tire suas dúvidas e envie sugestões através dos comentários deste vídeo no YouTube ou em nosso blog, compartilheti.com. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.